Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui para comentar as principais notícias da semana do mundo dos famosos, do cinema, da música e também tô aqui para responder essa pergunta que tá na capa do vídeo. Será que a Andressa Urach vai fazer um filme com a Marvel? Não. Isso não é um clickbait, não é uma mentira que eu inventei para chamar a atenção de vocês, então fica até o final do vídeo que vai ter essa resposta e muito mais. Nessa semana, o nome da Andressa Urach, uma das participantes mais icônicas dos reality shows, quem assistiu a edição dela da Fazenda sabe do que eu tô falando, foi notícia em todos os sites. Por quê? Porque ela decidiu fazer um procedimento de bifurcação. Ela cortou a língua no meio para ficar com aquele aspecto de língua de cobra. Esse é um procedimento que não é tão incomum entre as pessoas que são adeptas de modificações corporais, mas não é uma coisa comum entre a grande maioria das pessoas e acabou causando muita polêmica, até porque a Andressa está sendo bem explícita quanto a todo esse procedimento. Então ela mostrou cenas da cirurgia nos stories dela, ela tá mostrando todo o pós desse procedimento, então tá chocando muita gente, tá sendo uma coisa bem gore, para falar a verdade. E ela foi assunto em tudo, tanto que até o site O Globo foi atrás de uma especialista, de uma médica, para saber quais os possíveis efeitos colaterais um procedimento como esse pode causar em uma pessoa. A médica Juliana Brasil, que é estomatologista e especialista em harmonização orofacial, contou que uma pessoa que passa por um procedimento como esse pode sofrer de hemorragia, irregularidade dos tecidos da língua, aumento na vulnerabilidade da boca a bactérias, vias aéreas afetadas, morte do tecido da língua, inflamação e mau cheiro. Inclusive mau cheiro eu acho que já tá rolando, viu? Quem tá assistindo os vídeos dela consegue perceber que vídeo não exala cheiro, mas se exalasse a gente ia estar sendo infectado por aquele cheiro. Aumento anormal da salivação, perda de controle de movimento da língua, dentes fraturados, perda ou alteração do paladar, e a cicatrização desse procedimento pode levar até 45 dias. E muita gente ficou chocada por quê? Porque a Andressa também tem histórico de ter feito outros procedimentos no corpo que acabaram dando ruim. Vocês devem se lembrar que ela colocou hidrogel na perna alguns anos atrás e esse hidrogel acabou reagindo e ela teve que fazer diversas cirurgias, quase morreu, mas mesmo assim ela encarou o processo de bifurcação. O jornal O Globo também apurou que a Andressa gastou um total de R$ 1.350 por esse procedimento. Um preço bem acessível, tanto que eu vou estar sorteando uma bifurcação de língua para quem se inscrever no meu canal e me seguir no TikTok. Então não perca essa oportunidade, me siga no TikTok, se inscreve aí no meu canal para você concorrer a uma bifurcação de língua. Eu mesmo vou executar o procedimento em quem ganhar. Não perca. Não só a internet comentou sobre essa nova peripécia da garota Urach. Sônia Abrão também comentou no seu programa e soltou: Andressa Urach está precisando de tratamento. Um parceiro de bancada da Sônia foi além e disse que a Andressa, com essa peripécia, com esse procedimento, atingiu o pré-sal da baixaria. Ninguém vai conseguir ser mais baixo que ela. E com isso vem a resposta da pergunta: será que a Andressa Urach fez esse procedimento para interpretar algum personagem nos filmes da Marvel? Vou responder agora para vocês, que rufem os tambores. Não, ela não fez esse procedimento para fazer filme na Marvel, mas sim para fazer seus filmes adultos. Para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, a Andressa tem feito filmes adultos e ela posta nas suas plataformas de conteúdo adulto. Inclusive é o filho dela quem grava os filmes, é um empreendimento de família. E será que ela não é uma super heroína? Se você parar pra ver, tem muita cena em filme adulto, em filme pornô, que muito herói não daria conta de aguentar. Então nem todo herói usa capa. Dependendo do ponto de vista, você pode encarar os filmes da Andressa e de muitos produtores de conteúdo adulto como sendo filmes de heróis. Mas não, ela não vai ser uma heroína da Marvel, mas ela vai postar esses vídeos com a sua nova característica corporal nas suas plataformas de conteúdo adulto, porque segundo ela, esse procedimento proporciona um maior prazer para as pessoas que desfrutarem da sua língua.
Com isso, eu fiquei curioso. Alguém aqui já teve a experiência de sair com alguém que tivesse a língua bifurcada? Se você já teve essa experiência, conta pra mim nos comentários, porque eu fiquei curioso, mas não curioso a ponto de correr atrás para tentar descobrir na prática. Prefiro descobrir na teoria. E qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda com a Sônia? Você acha que a Andressa ela tá precisando de tratamento? Ela tá desequilibrada? Na minha opinião, ela nunca esteve equilibrada. Começa por aí. Mas a língua é dela. Quem assina o conteúdo dela assina de livre e espontânea vontade. Então, é isso aí. Mas realmente tá pesado de assistir. E também, você concorda com o parceiro da Sônia de que ela atingiu o pré-sal? Não vai ter mais nada para Andressa Urach fazer para chocar o público? Cenas dos próximos capítulos. Quem sabe eu não esteja aqui para comentar mais peripécias da nossa garota Urach. E eu falei de Marvel, e eu não falei só por conta desse bait que eu criei. Falei porque realmente Marvel é um dos assuntos da semana. Isso porque a Marvel foi um dos assuntos mais comentados da semana, muito por conta do sucesso do filme Deadpool e Wolverine. Só se fala disso nas redes sociais, Instagram, TikTok, tanto que muitas pessoas que andavam cansadas de filmes de heróis, estavam com um pouquinho de ranço de filmes com essa temática, como eu, por exemplo. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Eu decidi engolir meu ranço. E eu fiquei curioso, eu tô bem curioso para assistir o filme. Pelo que me parece, enfim, ele tá bem divertido, ele tá fazendo muitas menções a diversos ícones da cultura pop que eu gosto. Wolverine é o meu herói favorito depois do Homem-Aranha, então estarei essa semana quebrando o meu jejum. Já faz muito tempo que eu não vou assistir filmes de heróis no cinema. Essa semana eu vou assistir, nesse fim de semana, eu vou assistir Wolverine e Deadpool. E a Marvel também foi notícia essa semana, por quê? Porque rolou a Comic Con em San Diego. E na Comic Con a Marvel anunciou o retorno do ator Robert Downey Jr. ao universo da Marvel. Pra quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, durante muitos anos o Robert Downey Jr. foi o Homem de Ferro nos filmes da Marvel. O personagem dele já morreu e agora foi anunciado que ele vai voltar a fazer os filmes da Marvel, mas não interpretando o próprio Homem de Ferro, mas sim um novo personagem, um vilão. Com isso, eu vi que nas redes sociais as opiniões ficaram bem divididas entre os fãs. Muita gente achou que a Marvel tá desesperada para chamar atenção, para voltar à sua fase áurea. Outras pessoas acharam o máximo, tanto que se vocês verem o vídeo de revelação do Robert Downey, caralho, as pessoas ali vibrando com a notícia. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que se eles pegarem a ideia do multiverso, que eu adoro, é bem interessante que no multiverso, em algum multiverso, o vilão tenha o mesmo rosto do Homem de Ferro. Ou seja, uma das versões possíveis do Homem de Ferro. Mas tem gente que tá achando ruim. Nessa semana, a atriz Jamie Lee Curtis, que é muito famosa pelo seu papel de Laurie Strode na franquia Halloween, e que ano passado ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Tudo em Todo Lugar. Ao mesmo tempo, ela foi perguntada numa entrevista na MTV sobre em que fase se encontra a Marvel. E ela respondeu, na fase ruim. Também gerou muita repercussão. A gente sabe que a Marvel tem um fandom bem radical, tanto que a Jamie Lee Curtis teve que vir no seu Twitter pedir desculpa. Ela se desculpou dizendo que meu erro, meu comentário sobre a Marvel foi estúpido e serei melhor, entre outras coisas. Qual a minha opinião sobre isso? Cara, eu acho que a Marvel não tá no seu pior momento. Eu acho que a Marvel veio aí num declínio, como eu até comentei no último vídeo. A gente chegou no momento que a gente ficou saturado de filme de heróis, mas nessa última semana, principalmente, eu tô vendo a Marvel fazendo todo um esforço e conseguindo se reerguer. Até mesmo por conta do filme do Deadpool e do Wolverine, que, como eu disse, só se fala no filme. E não é só na internet que está gerando repercussão, não. O filme, só na primeira semana, fez 500 milhões de dólares em bilheteria e já entrou pro top 10 dos filmes mais vistos da semana. No vídeo da semana passada eu fiz uma lista com os 10 filmes mais vistos no primeiro semestre. Wolverine e Deadpool não estavam lá porque não tinham sido lançados ainda, mas agora ele já está na lista dos mais vistos do ano. Se você bem se lembra, se não se lembra, convido você a assistir o meu vídeo da semana passada. Na semana passada eu fiz a lista dos 10 filmes mais vistos no primeiro semestre de 2024 e quem está no topo
é o filme Divertidamente 2 da Disney e da Pixar. Nessa semana, eles continuaram com feitos. O filme passou em bilheteria um dos filmes dos Vingadores e entrou para a lista dos 10 filmes mais lucrativos da história. E eu fiz questão de trazer o Divertidamente de novo aqui como tema, porque nessa semana também repercutiu uma notícia que eu achei a cara do Brasil. Quando eu li essa notícia pela primeira vez, eu fiquei chocado negativamente. Aí depois eu entendi todo o contexto e fiquei chocado positivamente. Por quê? No Brasil existe uma cidade chamada Acopiara, que fica no interior do Ceará. É uma cidade pequena que não tem cinema. O cinema mais próximo dessa cidade fica a quase 130 quilômetros. Com isso, o prefeito da cidade, vendo todo mundo falando de Divertidamente e a maioria da população da cidade não conseguindo assistir, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu convidar todas as pessoas da cidade, pelo seu Instagram, a comparecerem numa praça pública no último domingo, dia 28, para assistir o filme Divertidamente, que foi exibido aberto ao público nessa praça. E por que essa notícia é a cara do Brasil? Porque ele não exibiu uma cópia autorizada desse filme, uma cópia oficial desse filme. Ele não teve autorização da Disney para fazer essa exibição. Ele exibiu uma cópia pirata do filme, tanto que se você for ver os vídeos desse dia, você vai ver que tem lá a marca d'água do site que ele baixou. É uma qualidade de vídeo questionável. Enfim, ele exibiu o filme piratão, baixou o filme e exibiu ali para todo mundo. Essa notícia também dividiu opiniões. Por quê? Porque a pirataria é crime, e não só a pirataria, né? A exibição de filmes aberto ao público de graça, sem autorização dos seus realizadores, é crime. Mas levando todo esse contexto em consideração, eu passei um pano pro cara. É claro que, se tratando de política, tudo tem um duplo sentido, uma segunda intenção. É óbvio que ele não fez isso só porque ele é bonzinho e queria agradar as pessoas da cidade, mas eu passei um pano, ok? Nesse caso, eu acho que tá tudo bem. E vocês? O que vocês acham? Vocês já acharam legal a atitude do prefeito? Conta pra mim nos comentários. E agora, vamos falar de cinema nacional, porque nessa semana também tivemos duas notícias bem interessantes com relação ao cinema nacional. Primeiro porque foi anunciado a data de lançamento do filme do Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, um serial killer brasileiro. Se você não sabia do que se tratava, ficou claro. Maníaco do Parque, um serial killer brasileiro, filme estrelado pelo Silvério Pereira, Mel Lisboa, Giovanna Giglio, vai estrear no dia 10 de outubro na Prime Video, meu aniversário. Outra notícia relacionada ao cinema brasileiro é que Bruna Surfistinha vai ganhar uma continuação. Débora Seco foi até as redes e fez um vídeo para anunciar que depois de 13 anos do lançamento do primeiro filme, vai ser lançado um filme Bruna Surfistinha 2. A Débora fez um vídeo e falou que tá de volta uma das personagens mais importantes da sua vida. Abre aspas. Me fez ser uma pessoa completamente diferente. Um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já vi. Ela tem muita história para contar ainda, mas eu imaginei que isso não fosse acontecer. Mas vai acontecer. Eu adorei. Eu adoro o primeiro filme. Vou assistir no cinema com certeza. E eu vi muita gente comentando, porra, mas pra quê? Qual a necessidade? Sobre o que vai falar esse filme? Necessidade a gente não tem de nenhum filme, vamos ser sinceros. Sobre o que vai falar, vale lembrar que Bruna Surfistinha, o filme, ele é baseado na biografia da Raquel Pacheco, que é a Bruna Surfistinha, chamado O Doce Veneno de Escorpião, mas vale lembrar que a Raquel escreveu também outros 2 livros. Então, esses outros 2 livros, eles podem servir de inspiração para essa segunda história. E vale lembrar também que Bruna Surfistinha não é só um filme, também é uma série. Tem uma série chamada Me Chama de Bruna, que inclusive a Bruna Surfistinha é interpretada pela Maria Pop, que ficou muito conhecida nas redes pelo papel de blogueira do fim do mundo. São 4 temporadas, eu só assisti a primeira temporada e apesar da personagem principal dessa série ser a Bruna Surfistinha, a série ela leva ali em consideração alguns elementos da biografia da Bruna, mas as histórias são basicamente inéditas, são basicamente histórias originais para a série. Então pode ser que esse segundo filme também seja com histórias originais criadas especificamente para esse roteiro. E vamos falar a verdade, Bruna Surfistinha já é praticamente um personagem do nosso folclore contemporâneo.
E caso os livros não tenham material suficiente para escrever uma história, eu vi um comentário bem interessante. Poderiam fazer um filme contando como foi a passagem da Raquel Pacheco pela Fazenda. Para quem não sabe, a Raquel participou, foi uma das participantes de uma das temporadas da Fazenda. Daria um filme? Com certeza não, até porque a Raquel foi uma grande planta na Fazenda. Mas uma coisa que eu gosto muito nas notícias é dos comentários. Muitas vezes os comentários nos sites de fofoca são muito mais interessantes que as próprias fofocas. E uma outra notícia que repercutiu bastante essa semana foi a notícia de que a Sandy estaria namorando um médico chamado Pedro Andrade. Depois de ficar 24 anos casada com o Lucas Lima, namorou a vida toda com ele, casou, ficou 24 anos casada, se separou no ano passado e, ao que tudo indica, segundo os fofoqueiros, Sandy estaria namorando um médico chamado Pedro Andrade há 6 meses. A notícia repercutiu muito na internet porque é a primeira vez que a gente vê uma notícia nessa pegada relacionada a Sandy e também porque o cara é muito diferente do Lucas Lima, fisicamente falando. O que eu tenho para comentar sobre isso? Nada. Mas as pessoas têm muito a comentar, como eu disse, às vezes os comentários das pessoas nas páginas de fofoca são mais interessantes que as próprias notícias, e eu tô com tempo e decidi pegar os 5 comentários que eu mais gostei em relação a essa notícia da Sandy estar namorando e fiz um top 5 para vocês com os 5 comentários que eu achei mais engraçados e que me tiraram boas risadas. Eu não vou rir enquanto eu conto eles para vocês porque achei engraçado, ri uma vez, mas não a ponto de rir uma segunda vez, mas eu espero que vocês gostem também. Então vamos lá para o nosso top 5. Em quinto lugar ficou o comentário do Fernando Zu Coloto na página do Léo Dias. Ele comentou: da Lima se fez uma grande limonada. Em quarto lugar, comentário do Vitor Arouche no site Portal Fama. Como assim? Ela se separou do Júnior? Em terceiro lugar, medalha de bronze ficou com um comentário da @amarcelaluiza, que comentou no site do Hugo Gloss. Maria Chiquinha revelando o que foi fazer no mato. Em segundo lugar, ficou o comentário do @Thiago_Luporini, que comentou na página do #Pop. Vai ter muito Dig Dig Joy no popói da Sandy. E em primeiro lugar, medalha de ouro ficou com a @NiveaMaria_M, que comentou: agora ela vai cantar com vontade esse duro, duro, duro aqui dentro. Quanto desrespeito. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E semana que vem eu volto para comentar notícias do mundo das celebridades, da música, do cinema, da cultura pop. Me segue nas outras redes, se inscreve no meu canal. E até a próxima.